Olá, alunos da C11, professor Anderson de volta para mais uma aula aqui na nossa plataforma. Hoje a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre as equações do primeiro grau com uma variável. A gente vinha falando sobre as expressões numéricas, como é que a gente escreve uma expressão, expressões algébricas. Como é que a gente escreve um texto matemático em prosa na sua forma algébrica, usando uma letra para representar uma coisa que a gente não sabe, para representar uma variável. E a partir de agora a gente vai dar uma olhada, vai começar a dar uma olhada nas equações. O que vem a ser equações? Equações é quando a gente tem um equilíbrio, a gente tem uma igualdade. A gente pode dizer que... Deixa eu apagar isso aqui direitinho. 2 mais 3 é igual a 5, é uma igualdade. Eu tenho um igual e essa expressão é verdadeira. 2 mais 3 realmente é igual a 5. O que vai acontecer quando a gente encontrar equações com uma variável? Eu vou ter um valor desconhecido nessa historinha aqui. E eu vou ter que conseguir encontrar o resultado desse valor desconhecido. A questão é que começa a aparecer a letra e as pessoas começam a ficar com medo do que está acontecendo. Mas não é para sentir medo. Se eu pego, por exemplo, x mais 3 igual a 5, eu não quero que aluno meu comece a aplicar método de resolução para descobrir quanto vale esse x. Porque se eu sei que 2 mais 3 é igual a 5, qual é o número que mais 3 é igual a 5? O número que somado com 3 dá 5 é o 2. 2 mais 3 é igual a 5, está aqui em cima. 2 mais 3 é igual a 5. Então, qual é o número que somado com 3 é igual a 5? O 2. A gente tem que começar a entender que essa letra, essa variável, esse x, y, m, t, r, s, não importa, desde que não seja e, ela só quer dizer um número que eu não sei ainda. Tem um número que eu não sei ainda. Quando eu somo ele com 3, dá 5. Ah, que número é esse? É o 2. Entende? E o que a gente precisa lembrar, o que a gente precisa entender para aumentar a compreensão disso aqui? Que esse x, que esse valor desconhecido, ele é um valor que, escrito dessa maneira, ele surge há apenas 350, 400 anos. Mas já existe muita história por trás disso, por trás deste valor desconhecido. Então, assim, método de resolução a gente tem pós-álgebra, pré-álgebra. E assim, álgebra vamos considerar uma coisa mais ampla, assim, a partir do primeiro momento em que alguém chamou isso de exis, que é a palavra... me fugiu a região, gente, que horror. A aula de história deu uma falhada aqui, desculpa. Já vou lembrar, da região do Oriente Médio lá. Que significa coisa. Uma coisa mais 3 é igual a 5. Bom, exis, a coisa. Quando as pessoas começaram a escrever isso de forma reduzida, exis lembrava o x. E aí trocou para x. Era só a palavra coisa. Coisa mais 3 é igual a 5. Qual é a coisa que somada com 3 dá 5? É o 2. Qual é a coisa que menos 4 dá 6? Qual é a coisa que quando eu gasto 4 eu fico com 6? A coisa que quando eu gasto 4 fica com 6 é 10. 10 menos 4 é 6. Então, assim, isso tem muitos e muitos e muitos e muitos anos de história. O primeiro momento em que se vê alguém trabalhando com a ideia de coisa
valor desconhecido. Desconhecido. Número, algo que eu não sei. Que a gente tem registro é na região, mais uma vez, né? Norte da África. É na região do Egito e Oriente Médio, na região da Mesopotâmia. A gente já falou sobre isso anteriormente. Região da Mesopotâmia, onde hoje se encontram os países Irã e Iraque. E isso 3000 a.C. E naquela época, a gente também já conversou sobre isso, ainda não tinha essas variáveis, ainda não existiam esses sinais, tudo era escrito na forma de prosa. Quando, nas primeiras descobertas a respeito disso, se localizou no Egito, as pessoas resolvendo operações, isso foi encontrado numa coisa chamada papiro Hind. O papiro Hind tinha bastantes elementos matemáticos, né? E a tradução disso fez-se conhecer muito dos avanços matemáticos que o Egito já tinha, né? Isso em 3000 a.C., antes, muito tempo antes da entrada da galera da Europa, né? Dos romanos, dos gregos, no norte da África. Quer dizer, enquanto a população africana ainda era uma população majoritariamente negra, enquanto a região do Oriente ainda era uma região majoritariamente parda. Então, assim, existia muito avanço naquela região que os gregos atravessaram, pegaram esse conhecimento, levaram para a Europa e começaram a retrabalhar em cima disso a partir da geometria, que era o maior foco de estudo da Grécia entre o século III a.C. e o século III d.C. Então, assim, lá no papiro Hind, ao invés disso estar dessa maneira, o que aparecia era um número desconhecido somado à sua metade resulta em 12. E aí o cara, hoje, né, olha para isso e diz, existe uma maneira mais simples de escrever isso. A gente estava vendo essa maneira mais simples de escrever isso ali nas expressões algébricas. Um número desconhecido, o meu x, o meu valor, somado à sua metade, resulta em 12. Então, assim, toda vez que a gente tem uma expressão, uma equação com variável, a gente vai ter essa mesma expressão na forma de equação, utilizando a linguagem algébrica. Se nós temos em linguagem de prosa, nós podemos transformar isso em linguagem algébrica, certo? Então, assim, o que a gente tem que ter de conceito nesse início, né? De conceito histórico, que a equação é uma coisa que está em equilíbrio. Vamos escrever essa palavra aqui, equação
igual a equilíbrio. Isso vai ser importante depois para nós. Que esse x, ele é a coisa, o valor desconhecido, o número que eu não sei, e que toda vez que a gente tem linguagem em prosa, a gente pode transformar isso em linguagem algébrica. E que isso não é novinho, né, gente? Isso tem 5.000 anos. A gente está só trabalhando com coisas que existem há 5.000 anos. Nós estamos muito longe de chegar na atualidade matemática. Tá? Dá um pause, copia isso e eu já volto. Então vamos dar uma olhadinha aqui e pensar em umas atividades, tá? Assinale A para a expressão algébrica e E para a equação. Vai olhar aqui. É uma expressão algébrica? A. É uma equação? E. Ok? E vai marcar. Segunda atividade. Transforme as frases em equações. Um número somado com 8 é igual a 12. Vai lá e escreve na forma de equação. 7 menos um número é igual ao dobro desse número. Vai lá e escreve na forma de equação. O triplo de um número mais 5 é igual a 11. Mesma coisa. Vai e escreve na forma de equação. Dá um pause aí. Copia isso que eu vou botar uma terceira atividade, também bem simples, que vai ser o contrário. Vai estar na forma de equação e vai escrever na forma de texto. Certo? Dá o pause para copiar. E agora, enquanto está voltando, eu estou aqui apagando o quadro para escrever a terceira atividade na forma de texto, na forma de equação, para vocês escreverem, então, na forma de prosa. Então, transforme as equações em prosa. Equação A. Vou pegar aqui da minha lista de atividades, tá? Equação B. E equação C. Isso aí. Fechando isso, faz aquela fotinha, manda lá no aplicativo, tá validada essa aula. A gente se vê na próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.